E aí a gente... Tá bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Temos na nossa sala 21 pessoas participando e algumas entrando aí. A gente vai adicionando. Hoje nós teremos como palestrante o pastor Jairo Cáceres, um dos mentores meu na área de aconselhamento, né? Tem aí a logo lá do Nutra. É um curso que eu recomendo porque eu fiz, né? No módulo passado, nós tivemos uma palestra com o pastor Davi Cáceres, filho do pastor Jair. Foi uma grande bênção, viu, pastor? Bom, muito Davi bom. é um menino de Deus, é um servo de Deus. Sem dúvida. E esse curso Nutra, em São Paulo, pastor Jairo é o presidente do Nutra, né? Pastor da Igreja Batista Pedras Vivas, e eu tive o privilégio de fazer esse curso e eu recomendo a todos. Hoje ele vai dar aqui uma parte introdutória, né? Porque não tem como abordar todo o assunto. Lá em São Paulo você tem o módulo todo. E aí, caso você queira fazer, né, o curso, são 9 módulos, né, pastor? 9, isso. E aí entrar em contato com o pastor Jairo Cáceres, porque a fila é grande. Lá a fila de espera é grande. E tem um curso correndo esse ano, já tem fila para o ano que vem, né? Gente esperando para o curso do ano que vem. Então, é uma grande bênção, né? Então, eu recomendo esse curso de aconselhamento bíblico pelo Nutra. Não só o curso, mas também os livros que eles publicam, né? A editora Nutra, na área de aconselhamento bíblico. São livros muito bons, edificantes, né? Eu acho que eu devo ter quase todos publicados pela editora Nutra. Falta alguns para adquirir, mas o farei. Pastor Jair, é uma alegria recebê-lo mais uma vez. O carinho costumeiro, né, em nos atender aqui no curso de aconselhamento bíblico da Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília. Receba da parte do conselho a nossa gratidão, né, e nós estamos sempre orando por você e por sua família, pelo seu ministério, e sabemos que Deus tem instrumentalizado o amado irmão para trazer ao conhecimento de muitos essa ferramenta que é tão importante no ministério pastoral. Então, hoje nós teremos o módulo pastor Jairo, na área de aconselhamento familiar, né? Então, eu quero passar a palavra para o pastor Jairo. Antes eu farei aqui uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe o pastor, né, na ministração desse módulo. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, somos completamente dependentes do Senhor para entendermos a Tua palavra e tê-la aplicada em nossos corações. Abra o nosso entendimento, ó Deus, e que o Senhor instrumentalize o Teu servo, pastor Jairo, nesta noite, ó Deus querido, para que a Tua palavra, essa ferramenta que é tão importante no ministério da igreja local, ó Deus, que tem à luz da Tua palavra, restaurado tantas famílias, que o Senhor nos traga, ó Deus querido, através do pastor Jairo, ensinamentos para que sejam usados no nosso ministério e para que vidas sejam impactadas pelo Evangelho da Graça. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jairo, o senhor está com a palavra e pode conduzir da maneira que você achar melhor. Joia, muito obrigado, pastor Vomar, pelo convite, viu? Muito obrigado por participar novamente aqui. Um privilégio meu, uma alegria, além de te ver, falar contigo, saber do teu ministério, saber que existe aí um hub, né? Esparramando a palavra, esparramando o conceito de suficiência das Escrituras, que é tão importante hoje para todos nós. Bom, nós temos 2 horas, são 8 horas e 7 minutos, nós temos 1 hora e 53 minutos, ou seja, não dará para a gente, de alguma forma, abordar tantas coisas assim como é feito aqui durante todo um dia, e mesmo assim, durante todo um dia, a gente seleciona a parte da apostila que a gente usa para ministrar aos nossos irmãos que estão por aqui.
Mas eu queria pensar um pouquinho sobre alguns fundamentos antes de olhar para talvez duas áreas, se tivermos tempo para isso, que a área de conflitos e também a educação de filhos, né? E fica aqui um convite para você formular suas questões acerca dos dois tópicos, se te interessa, para que você me deixe saber quais são as suas dúvidas, para eu poder, se eu puder, claro, né? Ah, poder ajudar você. Se você olhar para a realidade do nosso mundo, do nosso universo evangélico hoje, estou pensando em hoje, que é o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, então eu vou pensar nele só aqui. Eu penso que você vai ficar surpreso em saber de que um dos grupos que mais divorcia nas pesquisas do IBGE, esse grupo são os evangélicos. Os evangélicos, eles, dentre outros que se identificam com tantas outras seitas ou movimentos ou religiões, os evangélicos, eles são aquele grupo que informam o IBGE que eles se divorciam. Claro que a gente pode interpretar essa pesquisa que é feita de muitas maneiras. O IBGE chegou lá na casa do indivíduo para fazer uma entrevista no momento em que ele já estava casado ou recasado ou coisa parecida. Então, ele já é divorciado, tem um segundo casamento. Ou então ele pode se identificar como evangélico, mas, na verdade, ele tem lá um outro grupo que ele acha que é evangélico. E uma outra possibilidade é que a pesquisa não fez uma boa amostragem, e uma possibilidade é que eles tenham razão e, de fato, entre nós haja muito divórcio. E, de fato, aqui em São Paulo, pelo menos, muitas das nossas igrejas, elas comunicam exatamente isso. Elas comunicam que existe, e dá para ver isso, assentado nos bancos, um grande número de pessoas que se casam e não muito tempo depois, às vezes passa-se muito tempo, mas não muito tempo depois eles já estão pensando numa separação e efetivamente o fazem. O que é estranho para mim, não é? Porque, na verdade, você tem um livro e nós reclamamos que ele é a verdade, e ele é a verdade, esse livro, ele tem a verdade de Deus escrita ali, é o plano de Deus escrito ali. Nós defendemos que nós cremos nas Escrituras como regra de fé e prática, mas é interessante como, na hora de viver essa regra de fé e prática, nós caminhamos numa outra direção. Alguns, né, claro, esses que fazem parte dessa pesquisa. E os nossos casamentos estão cada vez mais tênues, né? Estão mais propícios a uma separação, o que é uma pena, o que é uma pena. Aqui em São Paulo, pelo menos, isso tem sido uma constante, o que é lamentável, extremamente lamentável. De toda maneira, eu estou aqui olhando para algumas realidades, né, e vendo que alguns dentro de nós aqui, você está vendo, imagino que você está vendo a minha tela, está vendo, não é? A minha tela, sim? Sim. O modelo de muitos casamentos dentro das nossas fileiras, ele não é um modelo bíblico, não é? Os casais casam com motivos errados, casam com propósitos errados, casam com interesses outros que não aqueles que Deus gostaria que eles tivessem. E como eu tenho pensado sempre, é um, é uma é uma é uma área que começa no namoro. Porém, culpa nossa dos pastores, e eu estou incluído aqui, nós não levamos a sério esse período de namoro e não encorajamos esses indivíduos a pensar em estabelecer um futuro casamento sobre uma rocha sólida, de Mateus 7, por exemplo, né? Uma casa sobre a rocha, vem o vento, vem as águas, bate a chuva, ela fica em pé, você conhece. E uma outra na areia que entortou, caiu, enfim, você tem uma série de intempéries que alcançam essa casa. E você tem uma situação bem complicada, porque namorados começam a namorar, muitas vezes não prestam conta para os seus pastores,
Muitas vezes os pastores também não se interessam por quem está namorando, não querem saber quem começou e onde começou, e também as famílias muito atemorizadas de perder seus filhos fazem concessão para que seus filhos comecem a namorar muito cedo, para não ficarem traumatizados ou chocados, ou o temor de que eles façam escondidos. Então, os pais permitem que isso aconteça. Como providência nossa aqui, nós tomamos a decisão de solicitar à igreja que todo namoro seja informado diretamente, antes de começar, aos pastores do interesse, não para que a gente proíba ou alguma coisa parecida, que nós não temos esse poder, mas que nós possamos instruir e dizer para o indivíduo o que você vai fazer, aonde você vai começar, enfim. E então a gente gasta vários encontros, 13, 14, 15, depende de quanto tempo nós temos com um casal, revendo inúmeros pontos da nossa, temas, tópicos, né, da vida conjugal, e ainda assim nós avisamos, esse é só um prelúdio do que vai acontecer. O casamento vai trazer uma realidade diferente daquela que provavelmente você conhece agora aqui. E nesse sentido, muitos dos nossos modelos de casamento, eles estão errados mesmo, eles estão de alguma forma trabalhando em areia movediça, enfim. Há um aspecto no nosso tempo da bananização do marido, né? O marido banana. A bananização do marido é uma coisa muito forte na nossa cultura, e ela foi substituída aí por alguma coisa não bíblica. Então, os maridos têm se mostrado, muitos deles, muito fracos dentro de seus casamentos, não tomam a decisão de liderar rumo a uma dependência do Senhor Jesus, a uma observação das Escrituras, não lideram, e muitos maridos entendem que seu papel é trabalhar para trazer recursos para casa, o que é uma pena, e isso tem dominado muitos dos nossos queridos irmãos que têm casado e têm vivido uma vida bem difícil, enfim. Os enganos vão de escolha, não é? Que muitas vezes é estética, até mesmo aos papéis, que são verdadeiras violações daquilo que as Escrituras dizem acerca dos papéis dentro do casamento. E, nesse sentido, os movimentos mais contemporâneos de liberação feminina ou bananização masculina, né? Eles contribuíram muito para esse processo. Nós estávamos aqui outro dia olhando uma foto de alguém que colocou a foto de um homem contemporâneo, e eles até colocaram europeu, e eles disseram assim: este é o perfil de um homem jovem europeu metrosexual, e era um homem maquiado, brincos, batons, roupas femininas. Eu fiquei pensando, é esse o homem que vocês estão aí nessa organização elegendo como homem europeu? Uma distorção completa do que significa ser um homem dentro da vida e do casamento, e isso tem chamado muito da atenção da nossa sociedade. Nós temos aí muitas maneiras que esse grupo tem tentado, a mídia, de modo geral, tem tentado propor para nós, não é? Casamento não é mais alguma coisa boa. E Carl Rogers disse isso, você vai ler aqui o que ele escreveu antes de morrer, em 1987, nos Estados Unidos. Ele disse: o casamento não é mais uma coisa boa, o casamento é uma coisa muito ruim e nós deveríamos abandoná-lo, abdicá-lo. Existe um movimento de um partido, nesse momento, dizendo exatamente isso, na propaganda de um candidato à presidência do Brasil, em que ele está dizendo exatamente, ele disse isso numa palestra gravada que está na internet: nós precisamos quebrar esse padrão de família tradicional que nós temos em nosso país. Não é? Então, essa é parte da sua proposta de governo.
O que Deus diz, a sabedoria humana, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, não consegue captar, não consegue compreender. Sem dúvida alguma, o que Deus diz, um homem que não nasceu de novo, que não tem o Espírito de Deus dentro dele, habitando nele, que vive numa vida de dependência ao Senhor Jesus Cristo e à palavra dele, não vai conseguir compreender aquilo que o próprio Espírito escreveu no passado sobre casamento. Foge ao aspecto da sabedoria humana. Muito do que tem sido feito hoje e oferecido de conselhos, que muitos dos nossos membros seguem, blogueiros e outros livrinhos mais, o salmista, no Salmo 60, verso 11, ele explica bem de onde vem isso. O salmista diz assim: presta-nos auxílio na angústia. Claro que o contexto aqui é de uma batalha. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Muitos dos conselhos que nós ouvimos hoje acerca de como lidar com o nosso casamento não passa de conselho de homem. É um conselho de homem. Não traz nenhuma contribuição para que eu tenha uma vida mais piedosa, não traz nenhuma contribuição para que eu seja mais parecido com Cristo. Em nenhum momento isso acontece. Então, o casamento ele está sendo dito que é uma instituição que está sendo prejudicada em favor de outros tipos de união, e tem aí alguns partidos estão assim, mas um declaradamente público, ele foi a público e ele disse: o meu papel vai ser propor uma quebra do padrão tradicional de família, pai, mãe, marido e mulher, enfim, é muito contra a proposta de partido que esse candidato tem. Então, quando você olha para a Escritura, o mundo acha isso uma loucura, né? O mundo acha isso uma loucura. E não pode mesmo entender, porque se discerne espiritualmente. Quais são as preferências desses indivíduos? A preferência deles são ajuntamentos informais, não é? Ele vai fazer algum ajuntamento informal, a glamorização dos relacionamentos furtivos. É bonito, é bacana, os filmes estão aí para isso. Não é à toa que tem cenas mais picantes e picantes, ou algumas nem tão picantes, mas insinuantes nos nossos filmes e na TV. Isso incute nos nossos filhos a ideia de que é normal, é normal. Quando eu era adolescente, isso vai fazer mais de 50 anos, um indivíduo um homem que naquele momento simulasse ser alguém que esboçasse uma outra identidade sexual, ele não seria tolerado naquela sociedade. Eu sou do interior de São Paulo, menos ainda na cidadezinha de onde eu vim. Hoje, na minha igreja, os adolescentes e jovenzinhos que lá estão, quando a gente fala sobre esse assunto, eles dizem isso é absolutamente natural. Ué, qual o problema? É normal, é uma escolha. E nós estamos trabalhando com muitos ali para demovê-los dessa massificação de mensagem que coloca na cabecinha deles e na nossa, que, de repente, um relacionamento furtivo, por que não, não é? Então, faz parte de uma proposta secular mundana para arrebentar, quebrar, destruir a família como Deus deixou estipulado na sua palavra. Existe no nosso tempo uma confusão e inversão de papéis dentro do lar. A confusão e a desorientação na educação de filhos, muito grande, muito grande. E então nós temos muita gente opinando sobre coisas, e homens e mulheres seculares estão dando seus recados, estão dando seus conselhos. A palavra de Deus diz: volta para a lei, volta para o testemunho. Se eles não disserem, e ali ele está dizendo: eu vou consultar morto em favor de vivo, em Isaías 8, não, a lei e ao testemunho. Ela é o fundamento, é a base, é para lá que eu vou, porque o homem ele nos dá socorro vão. E é isso que ele faz. Carl Rogers disse: o casamento não é mais algo útil ou proveitoso. Carl Rogers,
e o nosso tempo, nessa caminhada que nós estamos vivendo aqui no Brasil, temos os defensores disso também. O que Carl Rogers está afirmando é o oposto do que Deus afirmou. Então, Deus disse que viu tudo o que havia feito e era muito bom. Carl Rogers disse, o casamento não é mais algo bom. Ou seja, ele não está brigando com uma ideologia, ele está brigando com o próprio Deus, ou ele brigou, não é? Então, ele tinha uma ideia de que o casamento deveria ser substituído por qualquer dessas coisas que eu estava dizendo aqui para você, ou das outras coisas que eu possa ainda vir a colocar aqui para você em seguida. Ele está dizendo há uma necessidade de uma revisão, enfim, e isso não estranhe, a nossa igreja está sendo tão tolerante com alguns aspectos da vida eclesiológica, porque isso está sendo comunicado de maneira bastante enfática, muitas vezes, todas as vezes, isso está sendo bastante bem comunicado para todo mundo. É difícil, né? É bem difícil isso, porque eu preciso me posicionar e eu tenho que defender a minha posição. Tivemos que disciplinar um menino na nossa igreja que ele disse, eu tenho namorado. E nós dissemos para ele, rapaz, olha, tem um caminho aqui. Um ano tentando, 1 ano e meio quase, tentando ajudar esse rapaz. Mas ele disse, eu insisto em que eu estou no meu caminho e o meu caminho deve ser respeitado. Enfim, muito difícil. Uma vez disciplinado, outros adolescentes iguais chegaram para mim e disseram, você foi muito duro. Olha só, que coisa. Eu fui muito duro em chamar alguém a ocupar aquilo que Deus lhe deu, o papel de um homem, para que ele seja homem na sociedade, na família, com sua esposa e para seus filhos. E então eu fui muito duro em ter chamado esse indivíduo, a atenção dele. Quem reclamou não foram incrédulos, foram crentes. Então, quando eu olho para isso, eu fico muito chocado de ver como entrou na igreja, ou como alguém disse, pastor, não é que entrou na igreja o mundo não saiu. Devia ter sido jogado fora, mas ele não saiu. E então isso tem sido bastante desgastante para todos nós. Enfim, nós temos aí uma cultura toda prejudicada, enfatizando qualquer tipo de mudança no trato da família tradicional, e você precisa estar muito bem preparado para isso. Cenas de filme não são inocentes. Conversas, enfim, eu deveria ter um plano de ação com os nossos filhos para levá-los a uma compreensão. Eu devia ter a minha mão no controle remoto da televisão, para que eu pudesse orientar os meus filhos, que já têm uma inclinação contra Deus, e se são estimulados, então, ainda mais, está certo? Nós temos aí o que Deus fez com a família tradicional, a despeito de um candidato, ou de Carl Rogers, ou de tantos outros dizerem precisamos quebrar essa linha da família tradicional no Brasil. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito, muito bom. E a família é boa mesmo. E Deus viu que isso era assim. E não há substituto humano para melhorar o casamento do que a provisão de Deus de um homem e uma mulher. Eu estou no ministério há 37 anos. No começo do meu ministério, há 37 anos, eu poderia dizer o casamento é a união de duas pessoas. Hoje eu não posso mais. Hoje eu tenho que dizer o casamento é a união de um homem e uma mulher. Tivemos que deixar isso escrito nos nossos documentos. Temos hoje que levar o indivíduo na igreja a assinar um documento dizendo eu me submeto à orientação da igreja em todas as áreas, inclusive nessa, enfim, para nos precavermos acerca de possíveis ações que a gente possa sofrer no trato dessa questão. Lidamos com questões sensíveis quando pensamos em casamento hoje. Nenhum substituto é razoável, é páreo, ou se compara à provisão de Deus de um homem e uma mulher, ainda que isso esteja bastante divulgado hoje. O casamento ele é
muito bom. E olha só o que acontece com algumas culturas. Algumas culturas têm poligamia. Eu estava falando outro dia sobre como é que o missionário faz quando o missionário vai para uma cultura onde o indivíduo lá tem 3, 4 esposas. O que ele deveria fazer? Mas essa não é uma discussão para essa aula especificamente aqui conosco aqui em vídeo, online. Essa é uma discussão em sala pessoalmente, fisicamente, presencialmente. A poligamia não é um substituto bíblico. Você tem um estado americano, o estado de Utah, que é um estado dirigido por um governador e por governadores e líderes, da sua grande maioria, que são mormons. Embora a Constituição americana não permita a poligamia, você tem os casamentos sendo tolerados lá, e fazendas inteiras, eles têm um marido, 3, 4 esposas. Ainda que você, entrevistando essas esposas, você ouvirá delas a tristeza enorme que elas têm de terem que repartir o seu marido. Enfim, a poligamia não é um substituto bíblico, não é uma alternativa aceitável para o casamento tradicional de um homem e uma mulher. Eu não considero um casamento de 2 homens um casamento, tá bom? Eu considero um ajuntamento ímpio, mas não um casamento. Casamento, segundo Deus, é a união de um homem e uma mulher. Então, eu posso chamar um casamento de 2 mulheres ou de 2 homens de qualquer coisa menos de casamento. A união deles é qualquer coisa, menos casamento. É uma coisa ímpia, é obstinada contra Deus, mas não é casamento. Então, nós temos aqui, não casamento segundo a Bíblia, nós temos aqui que nenhum substituto humano ele é comparável à singeleza daquilo que Deus deixou escrito para nós. Segundo lugar, o homossexualismo é odioso aos olhos de Deus. E nós deveríamos olhar para o homossexualismo dessa maneira, pensando como Deus pensa. Eu vou olhar para essa área e dizer, poxa, eu não vou casar porque eu estou envolvido aqui num relacionamento homossexual. Não é alternativa divina também. Teremos que conviver com isso enquanto vivemos nesse mundo que jaz no maligno, mas não é alternativa divina para resolver problemas do casamento. A pornografia não é menos odiosa. O indivíduo diz, bom, eu não machuco ninguém, eu não firo ninguém, a única coisa que eu faço é comigo mesmo. Então, eu abro a minha página de computador, eu leio uma revista, eu leio um livro, e eu tô me satisfazendo, está ótimo. Eu não machuco uma pessoa, é o que ele pensa, né? Que ele não machuca alguém aos olhos de Deus, porque, na verdade, ele vai reproduzir isso de alguma maneira na sua vida também. E a solidão egoísta não é para ser entendida como aceitável. Eu não quero me casar porque eu não quero ter problema na minha vida, então eu quero ficar como estou, solteiro ou descasado. Bem egoísta. Se uma pessoa não quer casar por uma convicção diante de Deus que ele deveria ficar solteiro para ministrar em determinados ambientes, se uma moça não recebeu nenhum convite para um casamento e ela não teve a oportunidade de um relacionamento conjugal, então nós podemos entender que Deus tem planos para essas vidas, mas uma solidão egoísta, uma decisão egoísta de não se viver repartindo a sua vida com outra pessoa, isso devia ser tratado devidamente e não é um substituto também para o casamento. Daí porque Deus, quando Deus olha, Deus vê que tudo é muito bom e Deus está dizendo é muito bom um homem e uma mulher, eles terão filhos, eles dirigirão a casa, marido liderando em amor sua esposa, esposa submetendo-se ao marido como ao Senhor, filhos obedientes, enfim. Essa é a caminhada divina, singela, extremamente singela, que nós deveríamos valorizar dentro das nossas igrejas. Infelizmente, os nossos pequenos, eu já sou avô, eu tenho 4 netos, eu fico olhando para eles e pensando, Senhor, toma conta desses meus pequenos lá quando eu já estiver contigo na glória. Que o Senhor tenha misericórdia deles, porque a influência que eles receberão
certamente será pior do que a influência que nós temos hoje. Mas eu preciso definir casamento, né? Eu preciso ter uma definição de casamento. E aqui começam os problemas, não é? Eu preciso definir casamento. O que é um casamento? O que é um casamento? Um casamento é alguma coisa que poderia ser feita a parte da legislação de um país, ou de uma cultura, ou de um grupo local. Veja só o que eu vou definir para você rapidamente. Eu estou correndo aqui, tá bom? Isso daqui a gente já teria gasto umas 2 horas de conversa. Normalmente é assim aqui, mas eu estou correndo com você aqui. Eu vou passar para você a minha definição de casamento, imperfeita, incompleta, mas ainda assim é a que eu tenho. Até onde Deus tem me dado luz, é aqui que eu tenho chegado. É a união legal de um homem e uma mulher. Bom, nós temos já um problema aqui. Eu dei aula em Macaé, dou aula em Macaé, no Rio de Janeiro, para um núcleo do Nutra lá, e uma advogada estava no auditório de uma das turmas e ela disse: mas o que é uma união legal? Porque hoje o indivíduo amigado, ou o indivíduo que tem lá uma relação estável, né? Um relacionamento estável é equiparado a casamento, é legal. Eu disse, eu entendo isso perfeitamente, mas a palavra que a irmã usou, eu disse para ela, já é muito boa, né? É um relacionamento, é uma união equiparada a casamento. Não é casamento, é equiparada a casamento. O ideal seria que houvesse a totalidade, a integralidade da união amparada pela lei, assim como era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as comunidades locais, eles iam para suas festas, as autoridades, eles entendiam que aquilo que estava acontecendo era um casamento, daquele momento em diante estava casado, porque havia um assentimento dentro da sociedade que aquele casal estava casado. Se eu tirar esse elemento legal daqui, e um jovem da minha igreja, da sua igreja, chegar para você e dizer: olha, você pode avisar lá na frente, na igreja, de que nós aqui, eu e aquela menina ali, casamos e que nós gostaríamos de receber todo mundo em casa, nós teríamos que aceitar. Então, hoje, quando nós olhamos para isso, nós olhamos para essa realidade e nós dizemos: espera aí, precisa ter um elemento legal envolvido aqui. Ah, mas lá no passado não tinha papel passado. Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que, ao final, existe uma troca de sapato, e aquela troca de sapato um está dizendo para o outro que assumiu um compromisso com uma mulher, não é? E que, daquele momento em diante, ele vai ser aquele guardador daquela mulher, o provedor daquela mulher. As festas eram dentro de uma comunidade, eram entendidas como legais, bem legais, tanto é que, se divorciasse, teria que dar uma carta de divórcio, ele teria que fazer isso, enfim, é a união legal de um homem e uma mulher. De alguma maneira, a nossa autoridade, enquanto isso for assim, e é hoje assim, ela é uma união de um homem e uma mulher, e nós não deveríamos tolerar nada inferior a isso. Um pouquinho mais para frente, eu vou seguir aqui o meu slide. A união legal de um homem e uma mulher, no qual ambos deixam pai e mãe. Ambos deixam pai e mãe. E eu preciso entender isso daqui, o que é deixar pai e mãe, porque grande parte dos conflitos conjugais estão aqui nessa expressão que eu estou passando aqui para você. E também se unem através de um relacionamento de amor que deve ser permanente e exclusivo por meio de uma aliança que, em sua essência, é feita perante o Senhor. Mesmo os casamentos feitos entre os gentios, ainda assim o que foi estabelecido por Deus é a instituição do casamento, é a própria instituição em si. É por isso que, na sua essência, aquele casamento vai ser reconhecido, porque, de alguma maneira, foi Deus quem estabeleceu a ordem para que um homem se casasse com uma mulher. Daí porque o casamento é a união legal de um homem e uma mulher, no qual ambos deixam pai e mãe, e eles se unem através de um relacionamento de amor, que deve ser permanente e exclusivo. Nós estamos aí colocando as palavras para que você já pense na definição, em como eu vou conduzir os aconselhamentos de casamento aqui em São Paulo, por meio de uma aliança que é essencialmente feita
perante o Senhor. Mesmo que ele não saiba que está casando, casou numa igreja X, Y, Z, e fez lá votos de cuidar daquela pessoa, ainda assim, a instituição do casamento, ela é uma instituição em que é feita perante o Senhor, é exclusivo na sua essência. E os dois, então, se tornam uma só carne. Eu tenho um livro aqui na minha casa de mais de 500 páginas, 360 são exegese do Antigo e do Novo Testamento. Só explorando os versículos, os textos de casamento nas Escrituras. 360 páginas de exegese. E ele vai falar muito sobre tornando-se uma só carne. O hebraico sugere já se tornaram uma só carne, são como parentes. E Andrew Cornes, que escreve esse livro, ele diz, o hebraico ele sugere que quando se casam, esses indivíduos estão como que numa relação de parentesco, de sangue inquebrável, e eles vão agora desenvolver esse relacionamento dali para frente dessa maneira. É uma definição que precisa ser compreendida em suas partes, porque as partes têm implicações práticas, inclusive para nós, inclusive para o nosso aconselhamento também. Nós temos várias implicações que vêm daqui. E certamente você vai falar, poxa, essa definição ela é incompleta, ela não é boa, eu preferiria outra definição. Bom, então costure a sua definição. Eu estou colocando uma definição aqui para você trabalhar em cima dela, corrigi-la se estiver errada, aperfeiçoá-la, enfim. Mas até onde eu tenho ido, eu tenho entendido que isso é suficiente para eu pensar em como eu posso aconselhar problemas conjugais quando eles chegarem aqui. Na verdade, as partes é que são importantes nesse momento, e eu queria que você prestasse atenção aqui. O que não significa deixar pai e mãe? Não sei em Brasília, ou aonde você estiver, no Brasil, não sei como é que é, mas o que eu posso afirmar para você, aqui em São Paulo, nós temos grande parte dos problemas que aparecem dentro do casamento dizem respeito a esse tópico que você está vendo aí. Um filho ou um pai, ou uma mãe, ou uma filha, não deixam um ao outro depois do casamento desse filho. Existe uma quase relação, se é que não há completa relação de dependência ou um desejo de controle. Nesse sentido, quando você olha para o que as Escrituras dizem, em Êxodo capítulo 20, verso 12, está escrito que você e eu devemos honrar os nossos pais e que um filho deve honrar o seu pai. E se um filho deve honrar o seu pai, então, de alguma maneira, nunca vai haver uma separação definitiva que seja uma separação que quebraria esse laço de amor entre um pai e um filho. O que você vai fazer é entender que deixar pai e mãe não significa abandono. Exatamente numa fase em que pais precisam tanto do cuidado dos seus filhos, médico, financeiro, de assistência, companhia, cuidados, enfim, vários temores acometem pessoas mais idosas. Significa abandono? De maneira nenhuma significa abandonar, exatamente porque é um período de necessidade, razão pela qual o apóstolo Paulo, em Timóteo, ele diz que se alguém não cuida dos seus, ele é pior que o pagão, pior que o incrédulo. Ele deveria cuidar dos da sua casa, e ele deveria zelar pelos da sua casa, porque se ele não cuidar dos seus, ele é pior que os incrédulos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. A lei previa um relacionamento bastante positivo entre um pai e um filho, e um avô e um neto, não é? A lei previa. Deuteronômio capítulo 4, verso 9, eu vou ler para você aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 9, diz assim: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem
do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, existe um relacionamento bastante próximo de um pai com um filho, de um avô com um neto. Saiu aqui a minha tela? Deixa eu clicar nela aqui de novo. Clica de novo aí. Oh my. Retomar a apresentação. Isso. Isso. Tá. Ok. Então, se um avô pode ministrar ao filho, porque em Deuteronômio 4:9 está escrito de que um pai vai ensinar um filho a lei e vai ensinar o filho do filho, existe um relacionamento bem positivo entre as gerações sem conflito, não é abandono, não é abandono. Não existe abandono quando a Bíblia diz deixar pai e mãe. Mas é grande o número de problemas que nós temos aqui na nossa cidadezinha de São Paulo aqui com essa questão. Não significa também necessariamente um grande movimento geográfico, embora seja preferível. Alguém aqui brinca em São Paulo dizendo que você deveria morar longe dos pais, não tão longe que demorasse muito tempo para ele chegar e nem tão perto que ele pudesse ir de chinelo, né? Para não ter na sua casa essa pessoa trabalhando ali, interferindo na vida. E aqui, quantas interferências danosas causaram problemas? Seja por dependência de filhos aos pais, seja porque pais não quiseram perder o controle de seus filhos, de alguma maneira, e trouxeram muita dor ao casamento. Se eu posso sempre aconselhar, eu diria, seria bom que você estivesse ainda aqui no nosso país, numa economia bastante difícil. Se você puder viver e começar a sua vida conjugal num lugar à parte da casa dos seus pais, muito melhor. Porém, é possível viver distante e ainda assim eu ser totalmente dependente do meu pai ou ser dependente do meu filho. Ou seja, não é uma questão geográfica, é uma questão de coração. É uma questão de uma decisão tomada dentro do nosso coração. Então, o que não significa, não é abandono, não é um movimento geográfico necessariamente, eu deixei, enfim. Certamente isso está embutido naquilo que Deus está dizendo na palavra dele. Eu sempre vou sugerir, comece sua vida num lugar à parte, onde você vai contribuir para tornar o seu casamento aperfeiçoado desde o princípio, isento da influência dos pais e sogros, aonde você pode trabalhar, especialmente se essa influência não for boa. Mas o que significa eu deixar pai e mãe, então? Deixar pai e mãe não significa que Deus nunca pretendeu que fosse um abandono, mas é uma mudança radical. É uma mudança radical. Eu também, eu sei que tem pais e avós aqui, talvez, até no nosso grupo. Eu sei bem o que significa cuidar de uma criança e cuidar de um filho adulto. E sei bem também o que significa ver meu neto sendo educado pelos meus filhos e eu podendo ou não fazer ou falar alguma coisa. Eu entendo perfeitamente isso. Não significa, e Deus nunca pretendeu que fosse um abandono, mas é uma mudança radical. É radical. É alguma coisa bem forte que vai acontecer naquela família e vai mudar completamente o rumo da casa, e muitos são os problemas aqui. Uma mãe queria que o seu filho casado tivesse um cachorro. E a esposa desse marido, que eles tinham um filhinho pequeno, não queria o cachorro. Mas o filho disse, minha mãe quer o cachorro. E a esposa disse, mas eu não quero o cachorro. Então, depois de 1 mês ou 2 de briga, eles puseram o cachorro dentro de casa, porque não queriam, de alguma forma, magoar a mãe do marido. E o cachorro mordeu o filho, e o filho tinha que ser tirado pela janela. E eu disse, por que que vocês não jogam fora esse cachorro? Ah, porque se eu jogar fora o cachorro, eu vou magoar a mamãe. Oh, eu preciso ter bem claro o que significa deixar pai e mãe.
sem dúvida, isso está no pacote de não poucos conflitos, viu, pastor Romar, conjugais, e certamente o irmão sabe disso. Não são pequenas as lutas aqui, não são pequenos os conflitos aqui, é uma mudança. E essa mudança, às vezes, para alguns, é mais difícil aceitar ou é mais difícil conviver. Nesse sentido, significa que o filho responde plenamente por sua própria vida e pela administração da sua situação familiar. Desse momento em diante, eu não sou mais a autoridade definitiva na vida do meu filho. Desse momento em diante, meu filho vai conduzir a vida dele e a vida da família dele. Veja como é difícil para aquele pai que sempre disse para o filho o que ele devia fazer, o que ele não devia, onde ele devia ir, onde não devia, o que ele faria, o que ele não faria, enfim. Quando ele tem um filho saindo de casa, para esse pai poderá ser difícil, se ele não tiver os olhos bíblicos, né? Se ele não tiver uma visão bíblica, muito difícil compreender essa coisa. E para um filho, ele precisa entender que daquele momento em diante, filho, filha, né? Ele vai sair de casa, esse é o modelo divino. Por isso, deixe o homem, pai e mãe. Ele vai sair de casa e daquele momento em diante, ele é o administrador da sua casa, é o responsável final pela sua casa. Claro que nós torcemos pelo sucesso financeiro, social, do crescimento profissional dos nossos filhos, mas eu não deveria interferir, e nem meus filhos deveriam depender nesse sentido. O filho responde plenamente por sua própria vida. E certamente, se isso não é compreendido aqui, ali na frente nós vamos ter muitos problemas. Daí porque eu enfatizei no começo do nosso bate-papo aqui, que, na verdade, um bom casamento começa num namoro bem definido. Quando eu vou aconselhar um namorado, uma namorada, e os dois vão casar, eu digo, no comecinho do namoro, tem uma pauta do que você vai conhecer no seu futuro, na sua futura. Tem uma pauta. Eu preciso saber o que ele pensa acerca de quem Deus é, da conversão, da obediência às Escrituras, da submissão ao Senhor, da participação na igreja, do envolvimento com ministérios, e aí vai. O uso de dinheiro, de recursos financeiros, educação de filhos, como lida com conflitos, de que maneira resolve problemas, como gostaria de gastar recursos financeiros lá na frente, enfim. Uma pauta para que ele vá tratando isso à medida que os encontros vão acontecendo. Note bem, não é um encontro em que o namorado chega, ele pega a pauta ali na frente assim da noiva e o namorado e diz, bom, hoje é... Não é assim. Mas no pacote ele vai conversando com sua namorada, namorado, e as perguntas vão surgindo. E naquela dinâmica de relacionamento, de namoro, eles vão trabalhando para antecipar esse tipo de problema. Daí porque eu penso o namoro, o aconselhamento pré-matrimonial é muito importante nesse sentido, muito importante. Eu não tive no meu casamento, e Deus foi muito gracioso comigo. Mas o fato de eu não ter tido não significa que não teria sido melhor se eu tivesse tido, teria sido, sim, muito melhor se eu tivesse sido orientado lá no passado, mas eu também não fui orientado. Mas hoje eu posso fazer isso. Então, hoje o meu filho tem a casa dele, vive com a situação dele, tem a administração financeira dele, tem a casa onde ele vai conduzir os filhos do jeito que ele julga deve conduzir. Isso tudo eu sugiro que namorados explorem. Por isso, um bom programa, pastor Vilmar, eu acho que o irmão concorda comigo, de aconselhamento para esses casais é muito bem-vindo. E deveria, de fato, fazer parte da nossa dinâmica eclesiológica, não é? Como eu tive inúmeros problemas aqui, e um deles é que um membro da minha igreja começou a namorar, à época, uma moça de uma outra igreja, de uma outra cidade. Imagina você, o membro da minha igreja deu muito problema lá na igreja desse irmão na outra cidade.
E nós não sabíamos se ele estava namorando, nós não sabíamos. Essa foi a razão pela qual nós dissemos como igreja, desse momento em diante, se um casal vai namorar, procure os pastores e diga, eu tenho interesse em namorar, há algo que eu preciso ouvir, que meus pais não disseram, ou que possa contribuir com a ajuda dos meus pais. Se for, é muito bom que seja assim, enfim. E aí, para nós resolver o nosso problema. Nós tivemos uma situação bastante clara ali de resolver muitos dos conflitos que poderiam ter sido causados por pessoas que estavam envolvidos em namoros que poderiam não ser bem conduzidos. Enfim, significa que o filho responde por sua própria vida. Significa que ele não dependerá das opiniões, ideias e práticas de seus pais. Vai vendo? Ele não mais depende, note bem, não estou dizendo que ele despreza, estou dizendo que ele não depende. Ele não mais depende das opiniões, das ideias e práticas de seus pais. De agora em diante, ele vai conduzir sua vida, ele vai dirigir sua vida. E eu posso contribuir com opiniões, mas o meu filho não depende mais daquilo que eu falo para ele. Agora, ele é autoridade sobre a vida dele. E ele é autoridade absoluta sobre isso. Então, eu estou olhando aqui para o que significa esse namoro. Eu vou dizer para ele, quando você estiver casado, entenda que agora os pais serão parte da sua vida e as opiniões e ideias serão parte dos muitos conselhos que você poderá considerar, mas não há mais nenhum tipo de dependência. Existe amor, afeto, existe cuidado, existe um desejo grande de sim acatar aquilo que os pais dizem que é piedoso, e nesse sentido pais precisam entender também que as opiniões que eles colocam para os seus filhos não são definitivas, porque os filhos têm autorização de Deus para conduzirem a vida, porque deixam pai e mãe. Eu estou tentando explicar o que significa deixar pai e mãe. Se você tiver perguntas aí, por favor, me faça conhecida, tá bom? Significa que não mais dependerá de seus pais nos seguintes aspectos. Roberto, você levantou a mão. Vamos responder antes de eu entrar nos aspectos aqui, Roberto. Sim, pastor Jair, a minha pergunta, boa noite a todos aí, é rapidinha. A partir do momento que eu, como pai, meu filho casa, e eu começo a dar opiniões no casamento dele, entendeu? Eu estou cometendo um pecado? Isso, se eles não pediram, talvez o irmão esteja cometendo uma interferência não solicitada. Eu estou amenizando a palavra pecado aqui, né? É um caminho que eu esperaria o filho questionar alguma coisa. Eu posso ver o meu filho tomando algumas decisões ou escolhendo alguns rumos que talvez a própria idade, né, Roberto, possa dizer para o irmão que não é um bom caminho. E eu posso chegar e dizer, você se importaria se eu compartilhasse com você a minha impressão sobre uns rumos que você está dando aqui ou ali? É possível, mas ainda assim seria em caráter de contribuição, não de ordem, né? Eu não faria. Eu não faria. E muitas vezes eu sou tentado a fazer, como pai e avô, mas eu não faria. Eu deixaria que Deus conduzisse. Se é algo muito sério, eu oro a Deus e peço que Deus permita que, em momento oportuno, a gente tenha a possibilidade de conversar a respeito daquilo. E certamente Deus proporcionará, como tem proporcionado, uma oportunidade de lidar com uma área ou outra que o irmão julga deveria fazer. Por isso, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não interferiria dizendo o que eles deveriam fazer. Eu poderia opinar se eu fosse perguntado sobre alguma coisa. Isso responde, Roberto? Sim, pastor. Olha só, veja bem, se eu, como conhecedor da palavra de Deus, percebo que às vezes mais acontece, estou contando fatos que eu já vi e já presenciei, da esposa, né, tipo a mãe, né, ela ia interromper mais o casamento do filho ou da filha, que seja, do que o marido.
né, do que o pai. Então, se eu, como pai, né, percebo que a minha esposa está atrapalhando muito na vida do casal, do meu filho ou da minha filha, entendeu? Eu, percebendo isso aí, eu devo interferir, devo chamar ela para um aconselhamento, falar, ó, não é assim, a gente não pode fazer isso. A sua esposa, sem dúvida alguma, seria parte dessa conversa amorosa, né? É por isso que eu estou dizendo aqui que no início do casamento essas coisas precisam ficar acertadas. Ah, mas no início nós não temos filhos. Eu sei, mas as convicções precisam ser estabelecidas. Quando chegar o momento de ter filhos, eu não vou me conduzir, mas agora eu estou vendo, olha só que pequenininho, eu amamentei, eu pus no colo, eu dei comida, levei no médico, fiquei no hospital, fui com ele quando ele operou, levei para a escola, peguei o diploma dele, enfim, eu sei que tem um aspecto afetivo, eu sei disso, eu compartilho disso, mas se na sua casa, com sua esposa, existe alguma necessidade de algum tipo de contribuição mútua para que aperfeiçoem esse envolvimento na vida dos filhos, isso sim deveria acontecer. Na vida dos filhos, não. Na vida dos filhos, eu não entraria de maneira nenhuma. Mas, a menos que eu veja um perigo real naquilo que eles estão propondo para a vida deles. Em grande parte das vezes, não é o caso. Em grande parte das vezes, muitas das nossas interferências se dá por preferências nossas de áreas que nós preferiríamos que fosse diferente daquela que está acontecendo. Ok. Obrigado, pastor. Alguma pergunta mais? Qual o material que você utiliza no aconselhamento dos namorados? Uhum. Bom, eu tenho aqui desenvolvido o nosso material próprio, pastor Vomar. Tem aqui um material que começa falando sobre propósito da vida, sobre papéis, sobre esses tópicos aqui. Entendi. Propósito da vida, esses tópicos aqui, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher. A gente gasta um dia para cada uma dessas palavrinhas aí. Então, nós nos encontramos 12, 13, 14, 15 vezes, 1h30, 2 de encontro antes do casamento, para que pelo menos vá com um conhecimento. Segundo, pastor, nós utilizamos um livro que lançamos, certamente é conhecido aí, Identificando Sinais de Perigo, Namoro, Identificando Sinais de Perigo. Ele tem 24 questões, 24 capítulos, onde ele diz, use isso daqui no namoro, né? Isso está disponível lá na nossa loja, nutrapublicações.com.br. Mas é um livrinho fininho, do Lupriolo, extremamente prático, e ele está dizendo ali, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, enfim, 24 pontos. Então, enquanto eles leem o livro, nós estudamos esses fundamentos bíblicos. E seguramente a gente aborda a resolução de conflito, como lidar com o passado, não é? O que fazer com o passado, porque todos os dois têm um passado. Como lidar com problemas de família, como resolver problemas com os familiares, os pais que estão ali, enquanto estão indo para o casamento, enfim. São esses tópicos que eu tenho alistado aqui. Posso te mandar depois, para que você utilize, se julgar que deve. Você deve construir o seu, né? Cada lugar tem a sua demanda, então deveria, enfim. O livro é muito bom. De fato, é um livro que tem sido útil na vida dos namorados aqui. É leitura obrigatória quando nós estamos pensando em casamento com os nossos filhos, não é? Deixar pai e mãe é aquela coisa assim, pensa só no que Deus está dizendo em Mateus capítulo 19. Não tendes lido desde o princípio, por isso deixa o homem pai e mãe. Olha só, um relacionamento de um homem e uma mulher, que o homem não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas o filho deixa o pai e a mãe. Esse relacionamento não deve haver nele separação. Esse relacionamento entre o filho e o pai
existe uma orientação clara de Deus para que haja essa separação. Ele não mais agora precisa da interferência dos pais. Daí porque eu penso que nós deveríamos treinar homens para liderar em amor, mulheres para serem auxiliadoras sábias dentro de suas casas, enfim. Mas significa que ele não vai depender do pai ou da mãe nos seguintes aspectos, eu estou pondo aqui. Primeiro, emocionalmente. Claro que vai haver uma ruptura inicial, algumas lágrimas. Quando meu filho casou aqui, vê-lo desmontar o guarda-roupa deu um nó na garganta, não pequeno, né? A hora que ele tirou toda a roupa e botou em cima da cama, enfiou na mala e o guarda-roupa ficou vazio, opa! É claro que há uma mudança. Ele não chegar em casa para jantar, é claro que há uma mudança em nós. Houve também nele. E também nas esposas, quando deixam seus pais, a mesma coisa acontece. Não é um problema eu querer ou desejar estar com o papai e com a mamãe. A palavra que nós estamos usando aqui é dependência, não é? Amar e respeitar e desejar estar junto é uma coisa, depender emocionalmente dos pais é outra coisa. E, sem dúvida alguma, um filho pode depender emocionalmente da aprovação, daquilo que um pai vai falar, enfim. Ele está sempre lá muito triste porque ele não consegue falar com papai e mamãe, e vice-versa, e vice-versa. Filhos, às vezes, ouvem ligações de seus pais, muitas vezes. Isso quando não, uma mãe ou um pai não bate na porta do filho sem avisar antes que iria, não é? E, nesse sentido, você tem aí um caminho que eu penso a gente poderia usar e seguir por aqui. Segundo, ele não vai depender mais da aprovação dos pais nas decisões dele. Ele não precisa mais depender dos pais nas suas decisões, da aprovação dos pais. Os pais não precisam concordar ou discordar. Claro que se um pai tiver uma opinião a ser dada, eu vou dizer para um filho, leve em conta a opinião do seu pai. Considere o que o seu pai está dizendo. Mas é diferente eu dizer isso do que dizer você precisa que seus pais aprovem as escolhas que você está fazendo. Daquele momento em diante, ele deixou o pai e mãe. Percebem como aqui tem muito conflito? Muito conflito. Porque muito da confusão doméstica acontece aqui, especialmente numa cultura como a nossa, que ela é tão emocional, ela é tão envolvente, né? Tão próxima do toque, nós queremos estar juntos, enfim. Talvez um filho comprando, fazendo, escolhendo, indo em algum lugar, tomando uma decisão, possa se sentir desconfortável se souber que seus pais pensam diferente daquilo. Ele precisa ouvir os seus pais, sim, eu penso, é a sabedoria. Mas, na verdade, ele não precisa depender da aprovação dos pais na decisão. Ele não precisa mais da assistência financeira no sentido de sustentá-lo. Claro que presentes financeiros podem ser muito bem-vindos e são agradáveis, né? Muito agradáveis. Aliás, está escrito em livro de Atos, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. É claro que eu posso presentear, eu posso dar recursos financeiros, e, de novo, a palavra aqui é dependência. Uma vez que o filho casou, ele é responsável em prover e a esposa é responsável em ter o marido que faz provisão para a sua casa. E ele, então, agora, desse momento em diante, ele é o responsável por isso. E seguramente isso é uma área bem complicada também para a gente conversar. Emily, você levantou a mão. Emily, está aí? O microfone dela tá mudo. Eu acho que o microfone da Emily está mudo. Emily, eu não te ouço, Emily. Ok, nós vamos continuando aqui enquanto ela... Precisa pôr aqui, abrir a fila, não? Não, precisa não. Não, né? Qualquer coisa, Emily, escreve aí no chat que a gente faz aqui passa aqui a sua pergunta. Isso, então, fazer isso daí
fazer isso daí dessa maneira. Emily, eu não ouvi a sua questão, eu não estou te ouvindo. Então, assim que eu tiver a sua pergunta, eu interrompo de novo aqui, tá bom? Um filho vai ter que lidar com as questões financeiras. São decisões difíceis aqui. Embora eu não goste muito de ficar apresentando modelo de casamento como sendo meu aqui ou de outro, eu quero compartilhar uma experiência minha. E não precisa ser sua, é minha. Quando nós casamos aqui em casa, eu era bancário, minha esposa instrumentadora cirúrgica. Eu era novo, né, ela também. Ela ganhava muito mais do que eu. Como bancário, em cada cirurgia, ela ganhava um valor ali, um valor X. Então, quando nós fomos casar, eu disse para ela, você concordaria que se nós tivermos um filho, e podemos ter ou não, nós não sabemos, mas se tivermos um filho, você ficaria com o filho em casa, ministrando a palavra, pastoreando o coração dele e meu, enquanto eu faço provisão para casa? E minha esposa disse prontamente, claro. Eu disse, só que se isso acontecer e eu tiver a condição que tenho hoje e você a condição que você tem hoje, nós vamos ter uma condição financeira muito inferior à que você tem hoje. E ela disse, eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum problema com isso. Se isso nos ajuda a cumprir melhor o mandato de instruir os filhos no caminho que ele deve andar, para mim está perfeito. E, de fato, nossa casa entrou num colapso financeiro grande, não tinha condição de mexer na casa. A casa ficou praticamente com aspecto de abandonada, porque não tínhamos condição de fazer nada ali. Embora os nossos pais prontamente se apresentavam para suprir as nossas necessidades, e minha esposa foi muito querida comigo nesse sentido, ela disse, não precisamos aceitar. Nós podemos viver com menos, podemos viver com pouco, podemos viver com o que Deus nos dá, e nós perceberemos a provisão de Deus, mas eu vou ficar com os meus filhos e eu vou cuidar deles. E Deus nos deu 3. E certamente isso foi uma bênção, uma decisão tomada. Onde foi tomada essa decisão? Lá no namoro. Lá no namoro. Para que quando chegasse esse momento não nos pegasse de surpresa ou produzisse algum tipo de calor na hora de nós tomarmos as decisões que precisaríamos tomar. Maridos e esposas, vivam com o que Deus tem dado, e não há nenhum problema a esposa trabalhar, tá bom? Eu não estou vendo nenhum problema. Eu estou pensando em termos de prioridade. O que é prioritário? E o que as Escrituras dizem deveria ser a prioridade de um marido e de uma esposa depois de casados. E certamente nós estamos falando de potenciais problemas aqui, crises que podem acontecer. Enfim, ele não mais vai depender financeiramente de seus pais. Não que ele não vai ganhar presentes em dinheiro, carro, alguma coisa, mas ele não depende mais dos seus pais. Ele não depende mais, de novo, é dependência, tá certo? Dos conselhos dos pais. Pais piedosos dão excelentes conselhos. Um filho sábio vai ouvir os seus pais. Mas seguramente, quando você olha para essa área, pode ser que um pai entenda que o conselho dele é uma ordem. E um filho, muitas vezes, poderá não tomar uma decisão enquanto não ouvir o pai. E, sem dúvida alguma, ele não depende mais dos conselhos dos pais. Agora ele pode tomar a sua decisão. Ele está deixando pai e mãe. Eu estou tentando detalhar aqui para que você perceba como Deus construiu uma célula nova, uma família nova, que vai conduzir a sua vida. Aquele filho casou, ele não mais vai separar, mas os filhos que nascerem dessa relação vão ter que cumprir isso um dia. Os meus filhos que têm filhos hoje, eles dizem, puxa, eu entendo muito bem esse laço hoje. Eu fico pensando daqui no futuro, quando aparecer alguém levar a minha filha ou levar o meu filho. Eu falei, então é isso aí. Você tem que entender que, biblicamente, Deus estabeleceu isso. Fique contente com a provisão de Deus. É a provisão de Deus, e isso é muito bom. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é um motivo de
conflito dentro de casa. Qualquer dessas coisas que eu estou dizendo, certamente vocês sabem disso. E muito possivelmente algumas dos nossos irmãos que estão aqui viveram ou vivem algum problema relacionado a esse deixar pai e mãe. Significa, então, se ele já não depende mais daquilo, significa que ele irá se ocupar com as preocupações do cônjuge e dos filhos, primariamente, não exclusivamente. Claro que ele vai honrar os seus pais e ele vai cuidar de seus pais, mas primariamente ele vai ter um foco de ocupação agora. Ele vai para esse lugar aqui, onde a esposa e o marido são o foco principal do seu interesse, da sua preocupação, onde os olhos dele e dela estarão primeiro, é esse lugar onde eles estarão, enfim. Eles estão começando a vida deles e eles precisam entender que agora tem uma prioridade para eles caminharem. Significa abandono dos pais, como dissemos? Não. Significa que o primeiro foco de cuidado vai ser a esposa, o marido e os filhos, a família dele. E isso é algo que, na nossa cultura, muitas vezes é difícil de ser entendido, é entendido quase como uma rejeição. Ah, meu filho não se preocupa mais comigo e tal. Enfim, pais bíblicos, filhos bíblicos entenderão isso perfeitamente, viverão isso tranquilamente, sem nenhuma crise, e caminharão a vida como sendo uma grande bênção, desfrutando da amizade, do cuidado, do amor, das muitas expressões de carinho, sem dependência. Agora eu me ocupo com a minha esposa e ele se ocupa com a esposa dele, primariamente, não exclusivamente. Segundo, significa que o relacionamento com o cônjuge é prioridade sobre os demais relacionamentos, todos os outros. Então, se tem um relacionamento que precisa ser tratado aqui com bastante cuidado e atenção e carinho e amor e afeto, é esse relacionamento com a esposa. Ele é prioritário. Se eu tiver conflitos de prioridade, eu já tenho a decisão tomada. Daí porque o aconselhamento pré-nupcial é importante. É muito importante. Ah, mas eu não tive, estou casado há 5 anos. Então, junte com alguém que tem mais experiência e possa ajudá-lo, ajudá-la nessa caminhada, para que dirima algumas dúvidas, tire algumas dúvidas e lide biblicamente com essas áreas. Agora é prioritário. Eu tenho coisas que conflitam com o meu cônjuge, minha família, é prioritário a minha família. Eu preciso ter isso bem claro na minha mente, senão eu vou cometer algum tipo de equívoco aí na caminhada. Significa que ele ou ela não tentará mudar o cônjuge para atender ao desejo e modelo dos pais. De agora em diante, ele vai viver a vida com sua esposa e ela vai viver a vida com seu marido e não mais tentar fazer com que marido e esposa caibam no desejo e modelo dos pais. Eles têm agora uma nova vida, eles têm as prioridades, eles têm os focos que eles precisam seguir, e eles estão deixando pai e mãe, eles estão caminhando numa direção, estão construindo a vida dele, pavimentando uma estrada na qual eles vão rodar muito tempo, e seguramente eles precisam ter bem as marcas nessa estrada, aquelas marcas, os olhos de gato, né, que aqui nós chamamos, não sei aí em Brasília, que mantém o nosso foco dentro da estrada e a gente não sai dela. Isso precisa ficar bem claro. Ele não vai tentar mudar o cônjuge. Ah, mas o meu pai não gosta disso, minha mãe não gosta disso, enfim. Agora é prioritário. E, sem dúvida alguma, são áreas de conflito, não são áreas, reverendo Volmar, áreas de muito conflito, muito conflito. Sim. A gente tem uma tendência aqui de violar algumas dessas coisas e isso vai trazer algum nível de problema em algum momento, mais cedo ou mais tarde, via de regra, mais cedo, viu? Via de regra, mais cedo. O padrão de Deus é que homem e mulher, quando eles se casam, eles deixem pai e mãe e se unam através de um relacionamento que é para ser permanente e exclusivo. E isso é o que deveria ser. Agora, esses dois, eles não mais deixaram pai e mãe, como eles estão presos ali. A palavra hebraica aí para essa união, unir,
é uma palavra que deixa claro a impossibilidade, é inquebrável, isso não se quebra, esse elo não se quebra. Aí vão as muitas lutas com definições e o divórcio que acontece, não é o nosso propósito aqui falar de divórcio, novo casamento, mas sem dúvida essa palavra ela está dizendo ali eles estão unidos de uma maneira incrível que isso não mais se separa. Eles são uma pessoa, já eu falo sobre isso. Eles vão agora viver a vida deles e note bem, não mais vão pensar em realização pessoal, não mais vão pensar em ser feliz. Eu vou unir ao meu cônjuge para amar o meu cônjuge de uma maneira permanente e exclusiva. Daí porque eu sugiro, embora isso não esteja em lugar nenhum, é uma sugestão apenas. Nunca permita que o seu filho namore muito cedo. É possível que ele não tenha condição de fazer avaliações de longo prazo. E muito provavelmente ele não faz algumas avaliações de longo prazo. E que mais tarde talvez ele possa ter que repensar algumas coisas. Eu sempre digo para alguém que vai casar, quando você for casar, tenha certeza que daqui 1 ou 2 anos você tem condição de manter sua casa e avalie muito bem daqui 50, 60 anos vocês velhinhos, sem vigor, sem aparência como tem hoje, sem talvez os atrativos que tem hoje. Imaginem se daqui 40, 50 anos é isso que vocês querem, porque é permanente e é exclusivo. Se você entende que esse é o caminho, é por aí que você deve ir. Eu preciso dar sempre um choque de realidade naqueles indivíduos que vão casar, porque muitos deles podem estar confusos, né? A união de um homem e uma mulher no casamento deve estar baseada nesse firme compromisso e não em sentimentos e atrações estéticas. Então, eu consigo entender quando Deus diz em sua palavra, inútil, enganosa é a graça, não é? Basta olhar para mim. Você basta olhar para mim e você vai ver o estrago que o tempo fez, não é? As rugas, os problemas, não é? As doenças, as dificuldades de visão, de audição. Quando isso chega, eu preciso ter bem claro que provavelmente, certamente, para não usar a palavra certamente, aparecerão outros que terão atrativos mais imediatos ou algo que atraia mais meus ouvidos e olhos. E eu preciso ter certeza que eu fiz um compromisso que está baseado não em sentimentos ou atrações estéticas. Vã é a graça, enganosa é a graça, vã a formosura, um dia acaba. Um dia acaba. E se o indivíduo casa hoje porque um homem é bonitinho, tem um corpo bonitinho, uma mulher é bonitinha, tem um corpo bonitinho, é possível que ali na frente ele possa perceber que ele não fez uma boa escolha. Dali para frente, eu vou dizer para ele, ame sua esposa, ame seu marido, intensamente, porque é um relacionamento exclusivo e ele é um relacionamento permanente. Mas eu diria para esse indivíduo, avalie o caráter, veja como ele trata, isso tudo eu estou falando lá antes de casar, tá vendo? Veja como trata o pai, veja como trata a mãe, veja como trata irmãos, veja como lida com as dificuldades, que tipo de ministério tem, como resolve conflitos em casa. É um compromisso, eu tenho um compromisso, eu decidi amar. Então, se essa é uma das tarefas nossas, eu daria para o indivíduo, entenda que o casamento não foi feito para satisfazer os seus desejos e caprichos pessoais. Você não deve se casar para ser feliz, você deveria casar para fazer com que seu cônjuge seja um homem, uma mulher realizado, realizada, feliz, enfim, temente ao Senhor, contribuindo para a piedade dele, para a piedade dela. Ensinem muito isso lá, porque certamente nós vamos fazer escolhas, muitas vezes, que são escolhas baseadas em sentimentalismo. Daí porque no namoro, quando existe o envolvimento físico, o sexo, a relação sexual é feita, há uma grande confusão. Porque se pensa em
Olha, nós nos amamos muito e estamos aí provando isso de muitas maneiras. Há uma intensa confusão. E, sem dúvida alguma, eu diria para o indivíduo, o relacionamento sexual no namoro, que é proibido por Deus e não deveria acontecer, que é um pecado que deveria ter o arrependimento, o seu arrependimento, e você buscar o perdão de Deus, confessar o seu pecado ao seu parceiro, parceira, abandonar essa prática, produz uma confusão de sentimentos. É uma sensação de pertencer muito forte, que pode trazer um prejuízo na hora de fazer um julgamento acerca daquela com quem eu vou me casar lá na frente. Deixa pai e mãe, una-se à sua mulher. Uma vez comprometido, comprometido. Uma vez que é o cônjuge, e agora é o foco da minha vida. Eu não vou ter olhos para outros mais. Ocorre que, no nosso meio, relacionamentos sexuais fora do casamento não são infrequentes. Não é, reverendo? Não são infrequentes. Isso porque, de alguma maneira, se viola esse aspecto que nós estamos falando aqui. E nós não saímos de Gênesis 2:24 nessa hora e meia que nós estamos conversando aqui. Gênesis 2:24 fornece esse sapato aonde a gente vai calçar os nossos pés. É um texto que é repetido outras 3 vezes em Mateus, em Marcos e em Efésios também. Ele é repetido outras 3 vezes. É o padrão de Deus. E interessante que quando Jesus responde às perguntas dos fariseus em Mateus 19, ele tinha 2 escolas ali muito fortes acerca de divórcio e novo casamento, Hilel e Shammai, e ele não olha para nenhuma daquelas escolas. Ele não disse algo do tipo, puxa, é bem contemporâneo agora, nós temos 2 grandes rabinos aqui, são 2 pensadores, eles estão ensinando, nós precisamos considerar o que eles estão falando para o nosso tempo. Jesus remonta, ele leva o seu ouvinte para Gênesis 2:24. Não tendes lido desde o princípio que o Criador disse, por isso deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher, uniu. E são os 2 uma só carne. Ele está dizendo, essa união é para ser de uma maneira tal que ela não está baseada em sentimentos que nos enganam. Imagino que há dias que a minha esposa poderá dizer, puxa vida, o que eu fiz da minha vida, não é? E no dia seguinte ela dizer, ele é o amor da minha vida. Quer dizer, os sentimentos nos enganam. Quando nós temos uma crise, de repente teve lá uma ira num certo dia, um gosto azedo ficou num dia de casamento, e no outro dia uma grande alegria. Enfim, se eu depender de sentimentos, eu posso fazer uma escolha equivocada. Nesse sentido, por escolha equivocada, no tempo e na oportunidade de fazer a escolha, tá certo? Se eu basear a minha escolha em sentimentos, atração estética, eu vou ter problemas, possivelmente, ali na frente, porque eu não avaliei corretamente aquilo que eu deveria considerar. Também é a promessa e é a disposição de ser fiel e dedicado ao cônjuge a despeito do que possa acontecer. Vou dar um exemplo aqui que eu estava falando em aula, e depois de ter falado em aula, hipoteticamente, levanta a mão um aluno e diz, não, isso não é hipotético não, pastor, aconteceu na minha igreja. E eu estava dando uma hipótese, apenas uma ilustração mais grave disso que eu estou escrevendo aqui para você. Suponha que um casal acabou de casar. Ele saiu, cumprimentou os padrinhos, os convidados, saíram da festa, pegaram o carro, um caminhão veio e, pimba, bateu no carro, o marido ficou tetraplégico. Tá certo? O marido ficou tetraplégico. Puxa vida, aquela mulher, nossa, e agora, como é que vai ser a vida dela? Bom, é a disposição de ser fiel e dedicado ao cônjuge, com o juramento que acabou de fazer perante o Senhor, a despeito do que possa acontecer. É uma decisão. É uma maneira de eu conduzir a minha vida. Eu vou agora amar
dessa forma. E aí nós temos muitas perguntas, certamente, mas é isso que a palavra hebraica ali quer dizer, unir. Eu vou ficar do lado e cuidar, e pastorear, e amar, e prover, independente do que possa acontecer. Estava conversando aqui com o reverendo Romar antes um pouquinho da nossa entrada em aula, e ele estava dizendo de um irmão querido da igreja que caiu do muro, né? Sim. E ficou tetraplégico. E ninguém espera que aconteça isso. Ninguém espera que aconteça isso. Mas é assim que é. Nesse momento, nesse exato momento, eu tenho um membro da minha igreja que fez uma cirurgia do lado direito do cérebro e está com o lado esquerdo todo paralisado. Ele não anda. A esposa está lá do ladinho dele. Nunca mais vai andar. O médico já deu um relatório que ele não terá mais atividade laboral. Não trabalhará mais nas suas funções, não tocará mais o instrumento que ele tanto ama. Agora ele vai se aposentar por invalidez. Depois de vários anos, 20 e poucos anos de casado, é a decisão e a disposição de ser fiel e dedicado ao cônjuge a despeito do que possa acontecer. Percebem como isso é muito mais do que sentir, ter aquele calorzinho na espinha, ou achar bonitinho? É um compromisso, é uma escolha, é uma decisão. E, nesse sentido, eu estou aqui entendendo que essa promessa é a promessa. Quando eu faço um casamento, eu digo para os indivíduos, escrevam seus votos. Mas não escrevam seus votos, eu tentarei, eu farei o possível para... Escrevam seus votos dizendo, eu prometo que... Eu prometo que... Eu prometo que eu serei, eu prometo que eu farei. E eu costumo dizer isso da seguinte maneira, você, por favor, olhe para o auditório aqui. Olhe agora para cá, desse lado que tem os parentes do seu marido, esposa, do lado de cá que tem, enfim, o outro lado. Olhe para a igreja. O que você vai dizer não só perante o Senhor, mas perante todos eles, não só perante todos eles, perante o Senhor. Entenda, esse é um momento muito sério. E você pode começar a ler os seus votos, o que você vai fazer. É um momento assim de extrema seriedade na cerimônia, né? Eu não olho tanto para a beleza. Naquele momento, eu digo para eles, escrevam seus votos. E sabe o que os membros da minha igreja têm feito? Escrevem os votos e colam na parede da casa, depois num quadro bem bonito de vidro, em papel vegetal, bem bonito, e eles dizem, eu passo todos os dias diante deles. E eu vejo os meus votos, e o que eu disse para minha esposa, para o meu marido, que eu faria e que eu seria, para que eu nunca esqueça daquilo que eu disse naquele dia. É uma decisão, é uma promessa, é uma disposição. Isso organiza o meu olhar, organiza o meu pensar, organiza a minha imaginação. Isso traz tudo para as Escrituras, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória por aquilo que eu estou fazendo como marido ou a esposa como esposa. Único homem, única mulher, compromisso, exclusivo, permanente, enfim. Já deixei o pai e a mãe, agora eu estou na minha caminhada aqui. Esse é o nosso andar da carruagem nesse sentido. O padrão de Deus estabelece que um homem e uma mulher no casamento tornam-se uma só carne. Essa é a palavrinha que Andrew Cornes diz, que eles tornaram-se uma só carne, mas tornam-se, são uma só carne. A ideia aqui é de uma unidade tal, e Dr. Wayne Mack, ele fala bastante sobre isso. É uma total unidade, profunda intimidade para um casamento cheio de vitalidade que promove a sua glória. Nada revela, reflete melhor a unidade espiritual, emocional de um casal do que o próprio relacionamento físico, onde eles estão anatomicamente preparados para aquilo. É o pertencer, é o dizer, aqui estamos nós somos um, nós nos pertencemos porque o Senhor disse isso. Ele quer assim. Eu quero fazer você feliz e eu busco o seu prazer. E um diz isso ao outro e cumpre esse mandato de serem uma só carne, cheio de vitalidade para a glória dele.
a unidade que é refletida dentro do casamento, que aparece na vida íntima desse casal, enfim. É por isso que é para ser exclusivo. Aquilo que é dado para a esposa não é para ser compartilhado com ninguém, e vice-versa. Aquilo que é dado para o marido não deve ser compartilhado com ninguém. E nós deveríamos ter bastante cautela aqui nos nossos aconselhamentos, não é? É a maneira de Deus prover companheirismo e amizade plena para homem e mulher. Um casamento não deveria cair na mesmice depois de tantos anos. Eu estou casado há 42, né? Não deveria cair na mesmice, não deveria cair no marasmo. Eu deveria olhar para o mandato do Senhor e dizer: eu preciso amar minha esposa, e eu quero fazê-la a mulher mais feliz que eu possa fazer, mais piedosa que ela pode ser. Eu quero ser esse instrumento de Deus na vida dela para contribuir com ela. Isso evita o meu egoísmo de, poxa, mas ela não me satisfaz, enfim. E certamente você vai ter aqui uma relação bastante prazerosa. Alguns casamentos que eu fiz, os noivos voltaram, marido e esposa voltaram da lua de mel, e eu sempre pergunto como foi lá, conheceram o lugar e tal, e todos eles são resultantes, foi uma beleza, foi maravilhoso. E em 2 momentos diferentes, 2 deles disseram: pastor, até hoje nós não tivemos, depois de 6 meses, uma relação sexual. Eu disse: o que acontece? Minha esposa tem alguns medos e é difícil para ela, enfim. Depois de alguns aconselhamentos, não é, a moça entendeu de que ela deveria agradar o marido, cumprir aquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras, e ela então tomou uma decisão bastante vigorosa. São pais hoje, ela é mãe, vivem muito felizes, né? E o outro casal semelhante. Da mesma maneira, ela não tomava banho sem roupa ali na frente dele, não gostava de se apresentar sem roupa. Aquele relógio, antigamente era um rádio, né? Que tinha aquele negocinho vermelho, azul ali, marcando a hora, ela virava para que o marido não visse a silhueta dela. Enfim, da mesma maneira cresceu e disse: o que é que eu estou fazendo? Eu preciso fazer o meu marido feliz. Diferentemente de uma esposa que 15 dias depois de um casamento cheio de pompa e circunstância que eu fiz, depois de ter gastado com ele 15 semanas estudando, ela volta do casamento e diz: pastor, nosso casamento acabou. Porque ela tinha um ritmo sexual, um ritmo. E ele tinha outro ritmo. E ela disse: eu não quero viver com o ritmo dele, eu quero viver com o meu. E se ele não pode atender o meu ritmo, então eu não quero ficar casado. Em 15 dias, o casamento mentalmente acabou, e depois, em alguns meses só, para efetivar essa coisa triste, muito triste, de alguém que diz: eu deveria casar para que ele me satisfizesse, me agradasse, ela me agradasse, quando, na verdade, os dois serão uma só carne. Vamos compartilhar da intimidade, vamos compartilhar da vida, vamos compartilhar de todas as coisas de cada um. É o melhor relacionamento de amizade que poderia acontecer, de um homem encontrar uma esposa ter o seu marido, e os dois desenvolverem um relacionamento de extrema confiança. Total unidade, profunda intimidade, não significa uniformidade e nem igualdade, não é? Unidade profunda e intimidade não significam que os dois precisam pensar as mesmas coisas. Eles precisam amar, e certamente alguém abre mão de algumas coisas em favor de outro naquilo que não é uma violação às Escrituras. Certamente nós temos as nossas individualidades, gostos, interesses, focos, padrões de escolha, mas isso não significa que vai acontecer de uma maneira tranquila muitas vezes. O casamento, ele aperfeiçoa um casal. E eles vão olhando para isso e vão dizendo: por que eu insisto nisso? Por que eu insisto naquilo? Enfim, e talvez esse exercício de abrir mão seja um exercício contínuo que vai tornar o casamento muito bem sucedido, bem aperfeiçoado, e é uma coisa muito boa
que deve acontecer. Bom, nós estamos aqui correndo, né? Voando aqui, né? Baixo, né? Com essa coisa. Deixa eu abrir aqui para alguém que gostaria de interagir comigo aqui um pouquinho, ou com o pastor Vumar, para a gente andar com a nossa questão. Isso. Pois não, Arleide. Arleide. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, graça e paz. Eu sou aqui do Maranhão. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que o pastor me dissesse como o senhor aconselharia este casal. Eles têm 25 anos de casados e eles não eram convertidos, né? Aí a esposa se converteu depois de um tempo. Depois ele se converteu, passou menos tempo, se desviou novamente, e ele tem entrado para uma vida de adultério constantemente. E ela está em um nível desgastante que não está suportando mais. Como aconselhar essa esposa? Entendi. É uma excelente pergunta, porque isso é bastante comum, não é só no Maranhão, não, é em todo lugar, viu? Não é uma coisa incomum. Eu penso que nós temos um padrão para o casamento. Padrão que Deus deu em Gênesis, capítulo 2, verso 24, que eu estou lendo aqui para você e tentando discorrer sobre ele. Padrão que é repetido, por exemplo, na possibilidade graciosa de um divórcio, ainda que indesejado, em Mateus 19. E nesse caso, eu diria que eu levaria esse marido a ou pelo menos tentaria, né? Levar esse marido a um compromisso bastante sério com a lei que Deus deixou estabelecida. Um homem, uma mulher. Se esse homem não quer viver de acordo com a condição estabelecida por Deus, ele precisa saber que as escolhas que ele está fazendo têm consequências. E aqui entra uma distinção entre perdoar e absolver. Uma esposa terá que perdoar os pecados do seu marido, essa esposa de que a irmã está falando, sem dúvida alguma. Mas necessariamente não precisa continuar um casamento se ele entende que não quer viver de acordo com os termos da aliança. Se esse marido não quer viver de acordo com os termos estabelecidos por Deus na palavra dele, na aliança que ele fez, então ele está dizendo de que ele está preparando e pavimentando o terreno dele para que haja uma separação, porque caracterizaria o que Jesus ensina em Mateus 19, de que Moisés vos permitiu por causa da dureza do coração, o divórcio. Não é que ele ordenou, mas ele permitiu. Se por acaso, depois de bastante bem abordado esse marido, ainda assim insistisse em manter o seu relacionamento paralelo, ou os seus muitos relacionamentos, pelo que eu estou entendendo da irmã, aí então eu poderia dizer para a esposa que ela teria a liberdade de dizer para o marido: uma vez que você quer viver com mais mulheres do que a lei do Senhor determina, eu não quero viver dentro desse padrão com você, nós vamos nos separar e aí então tomar as decisões todas nesse sentido. E nós não estamos falando aqui de novo casamento, nós estamos falando de Deus agir com graça naquela vida e permitir que houvesse uma separação, ainda que isso nunca fosse e nunca foi o desejo de Deus que houvesse essa separação. Então, seria o meu conselho para ele: avalie muito bem as suas escolhas. O que você está fazendo é intolerável aos olhos de Deus. E Provérbios capítulo 13, Provérbios 13, diz assim, o verso 15: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Eu diria para ele: eu queria que você soubesse que o caminho que você está pavimentando, ele é intransitável. Em algum momento você vai ter, Provérbios 13, 15, em algum momento você vai ter que lidar com isso, mas pense que você vai ter que lidar um dia diante de Deus com isso.
e você vai ter que explicar para o Criador por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Para ela, eu diria, você tem o dever de perdoar o seu marido, sem dúvida alguma, mas não necessariamente o dever de continuar com ele, até por outras razões. Eu estou pensando aqui exclusivamente biblicamente. Razões acessórias, que não são tão acessórias assim, são os riscos que ela pode ter casada com ele e ele trazer algum tipo de doença para ela. E, sem dúvida, isso pode acontecer. E tem outras situações que eu poderia citar aqui que se encaixariam dentro disso. Um marido, por exemplo, ou uma esposa, que tem relacionamento com gangues, né, bandidos, e eles não querem deixar essa vida, eles querem continuar, e que pode trazer risco para a família, eu diria que eu preciso usar critérios muito parecidos com esse também, para que a família seja protegida. E, nesse sentido, são ações legais e decisões legais, enfim. É por isso que passa pelo Estado a minha definição, passa por um documento oferecido pelo Estado para que essa situação, se acontecer indesejavelmente, ainda assim ela seja resolvida dessa maneira. Ajuda, minha irmã, de alguma maneira, Leide? Sim, ajudou sim. Então, tá bom. Obrigada, ajudou sim. É difícil, né? É difícil demais. Mas isso eu já fiz aqui. Eu já fiz aqui na minha igreja. O marido, ele queria ter outras mulheres, e num dado momento nós dissemos, isso não é possível. E ele disse, mas é assim que é, então ela se separou dele. Enfim. É duro, é bem difícil essa situação. Alguma questão mais? Nós temos só 15 minutinhos, não dá nem para entrar em muitos outros assuntos aqui, mas alguma questão mais que eu possa responder? Sim, Carlos. Eu acho que seu microfone está... Não. Isso. Boa noite, na paz de Cristo a todos. Boa noite, Carlos. Professor, eu gostaria de saber a respeito desse livro que o senhor citou aí, sobre esse detalhamento aí desse texto aí de Gênesis. É simples. Está em inglês, tá bom? Divorce and Remarriage. Divórcio e Recasamento. É um livro em inglês escrito por um homem chamado Andrew Cornish. Cornish de cornflakes mesmo. Andrew Cornish. É um livro em inglês que eu acho que o irmão pode encontrar facilmente na Amazon. É uma literatura muito, muito boa, que certamente vai contribuir muito com a tua vida, Carlos. Muito. Muito obrigado, professor. Obrigado. Olha, nós não entramos em nenhum conflito ainda, tá vendo? Assim, propriamente, como lidar com algumas coisas aqui. Roberto, abre o microfone, o Roberto. Opa, tá me ouvindo aí, pastor? Agora sim. Olha só, pastor, tem uma pessoa que ele conversa muito comigo em relação à vida dele, a vida de casal dele com a esposa. E, sim, ele teve muito problema, tanto ele quanto ela, em relação à vida dos dois. E uma das coisas que afeta muito o casamento deles é a relação dos pais da esposa dele, né? E tem muitos dias que a gente não conversava. E teve uns dias aí que a gente saiu para conversar. E eu perguntei para ele como é que tá a sua relação com sua esposa lá em casa e tal. Ele simplesmente virou para mim assim, eu cansei. Tô deixando acontecer da forma que ela quer, que eu acho melhor, não vamos ter conflito. E na hora eu não tive nada para responder para ele, mas depois eu fiquei pensando, será que futuramente isso não vai trazer problema na vida do casal? Bom, sempre, né? Isso é uma realidade, será uma realidade e sempre vai trazer problema. Uma pena, né, que a esposa deveria ser chamada aqui, e talvez aí o marido dizer, meu bem, eu vou procurar os pastores da nossa igreja, nós precisamos de ajuda, e
nosso casamento ele está ruindo. E isso não deveria ficar em silêncio, o marido não deveria ficar em silêncio, ele deveria procurar ajuda, orar a Deus para que quebrante a esposa nesse sentido. Mas, certamente, talvez a pergunta do irmão, a questão do irmão, envolva muito mais do que simplesmente eles não estão bem, né? Talvez hajam ali alguns egoísmos que estão sendo sustentados, ídolos do coração, verdadeiros ídolos do coração, que estão sendo sustentados por um ou por outro. E desejo de ser satisfeito, conforto, eu quero fazer do meu jeito, exigências, e seguramente isso é assim. O que eu daria para esse casal? Há um livro nosso chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Excelente livro, excelente. Eu falaria um pouquinho dele aqui se tivesse um pouco mais de tempo. Eu vou só mencionar o que ele diz. Muitos dos nossos conflitos começam com Tiago 4:1, não é? Tiago 4:1, ele fala a respeito da natureza das nossas crises domésticas. Como é que elas chegam até nós? Como é que a gente está vivendo essa crise? De onde procedem as guerras? Olha só o que o texto diz. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? A palavra prazeres aqui é uma palavra que é uma palavra epitomia, ela é um desejo desordenado. Um conflito começa a partir de algo que o indivíduo deseja, e é por isso que Tiago começa isso aqui, dessa maneira, contrastando com o contexto imediato anterior de Tiago, capítulo 3, de 13 a 16. A 18, desculpe, onde ele estabelece um contraste entre a sabedoria terrena e a sabedoria divina, e depois que ele estabelece o contraste, ele diz, então, de onde procedem as guerras que surgem no meio de vós? Senão dos desejos desordenados que você tem no seu coração. Esses desejos, quando eles não são tratados adequadamente, eu estou repetindo para você o que eu falaria com mais detalhe aqui, mas o livro que você tem, que eu estou recomendando, da nossa editora também, ele vai dizer para você que poderá, e via de regra acontece, se tornará uma exigência. O que começa como uma vontade, um desejo, pode caminhar e evoluir para ser uma exigência. Agora eu não estou pedindo mais, agora eu quero que seja assim. Eu não ouço mais, é assim. E essa exigência, uma vez estabelecida, ela define que existe naquele coração um desejo idólatra. Ele precisa identificar qual é esse ídolo. Aquele ídolo que eu não quero abrir mão do meu desejo, eu quero ser satisfeito, eu quero, enfim, eu quero minha vontade sendo realizada, e aí por aí vai. O livro vai falar bastante sobre isso aí. É alguma coisa que eu quero além do próprio Deus. Algo que me realizaria, que me dá segurança, que me dá satisfação. É um ídolo. Eu não quero ninguém interferindo na minha vida, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Não é mais algo que eu desejo, agora é algo que eu exijo. Essa exigência, se ela não é atendida, meu irmão, ela vai um passo além e agora existe algum tipo de julgamento. Você sempre foi, você nunca foi, você nunca será, e por aí nós vamos caminhando e vamos andando a nossa vida sofrida, não é? Aonde nós vamos dizendo é assim que é, e então esse relacionamento é muito difícil. Você é aquilo, você não é aquilo outro, você faz isso, você não faz aquilo, enfim. Por último, se a minha vontade, que é uma exigência, que agora eu estou julgando, não é atendido, agora eu vou punir você. E, de alguma maneira, eu vou retaliar você de muitas formas. Não é? Não vou olhar na sua cara, vou sair do ambiente, vou bater o pé, vou fazer cara feia. Minha expressão corporal dirá para você que eu estou descontente. Minha expressão facial, minhas palavras, o peso das minhas palavras, a velocidade com que eu falo, a intensidade delas. Eu vou deixar o ambiente virar as costas, você vai falar, eu estou punindo. Você vai falar sozinho. Esse livro vai ser uma grande ajuda
para esse casal, cujo marido jogou a toalha, né? Cujo marido já jogou a toalha. Eu não desencorajaria esse marido de procurar ajuda com seus líderes e pastores, ou com alguém que pudesse, de fato, aconselhar biblicamente. E, sem dúvida alguma, esse é o caminho por onde eu iria com essa família. Esse livro, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, é uma leitura muito bem-vinda nesse momento. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu falo no aconselhamento pré-nupcial. É por onde começam todas as coisas. Ajuda a evitar conflito. Ok. Obrigado, pastor. Carlos Alberto levantou a mão. Eu acho que ele ficou com a mão levantada, viu? Eu acho que ele não abaixou a mão. Acho que é isso mesmo. Deixa eu isso aí. desligar aqui. Isso. Tá Pronto. joia. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao pastor Jair? Mari, Pastor, Débora. eu estou assim muito feliz, sabe, pastor, porque eu tenho começado uma caminhada de um curso teológico há 2 anos, esse já é o 3º ano, e fiquei felicíssima de pensar que o aconselhamento bíblico passa pelo estudo da palavra. Eu estou cada dia mais feliz com isso e sabendo que não estou nadinha pronta para aconselhar. Nenhum de nós é suficiente para isso, não, irmã. Mas eu estou muito feliz e eu quero saber, o nome da editora é Nutre, não é isso? Nutra. Nutra. Ah, tá bom. Nutra é uma sigla, Núcleo de Treinamento, Recursos e Aconselhamento Bíblico, Nutra. Ah, tá bom, porque realmente, pastor, eu sempre gostei muito do aconselhamento. Quanto mais eu amadureci, que agora já estou entrando na terceira idade, mais Deus me fez primeiro começar a amar as pessoas, amar o ser humano mesmo, e agora que eu vou partindo para esse ministério, me preparando. Mas estou muito feliz com as aulas e sabendo que eu tenho que me envolver com a palavra para depois me envolver com as pessoas. Você sabe que Jay Adams é tido como o grande reformador, né, recente, né, por ter trazido o aconselhamento bíblico à pauta da discussão teológica, né? Mas eu fiz algumas coisas com ele, participei de conferências com ele, e ele foi um excelente conselheiro, mas, sobretudo, ele escreveu um livro dizendo que ele foi, antes de ser um conselheiro, um bom estudante de teologia. E ele enfatizou isso numa palestra que ele deu, dizendo: se você quer ser um bom conselheiro, e a irmã tem toda a razão, você precisa ser um excelente teólogo, uma vez que você sabe interpretar e aplicar a Bíblia apropriadamente. Então você está apta para oferecer todo o conselho de Deus. Aconselhamento bíblico não oferece conselhos pessoais, vontades, desejos, impressões, né? História da minha vida. Aconselhamento bíblico oferece o conselho de Deus. Então ele tem razão. Antes de ser um bom conselheiro, a gente precisa ser um bom teólogo. Um bom teólogo. Reverendo Omar, são 9h55, acho que a gente pode... O senhor pode abrir a tela e tirar no modo apresentação para tirar uma foto? Como é que eu faço isso? Eu saio simplesmente? Sai. E como é que eu saio daqui? Deixa eu ver aqui, espera aí. Parar a apresentação. Isso. Aqui. Tá joia. Deixa eu tirar um... Se o pessoal puder abrir aí para foto, todo mundo vai abrir, sim. Foto. Para aparecer bonito aqui, ó. Nós temos... Alguns não, nem tanto, né? Alguns nem tanto. Tá. Eu vou ter que tirar em partes aqui, porque temos... Agora, estávamos com 34 pessoas, agora estamos com 29. Então, eu tenho que tirar aqui em partes. Espera aí. Print. Ok, foi uma. Deixa eu agora compartilhar aqui no meu Zap.
Deus abençoe, viu, queridos? Todos vocês, viu? Na tarefa de serem conselheiros bíblicos. Que Deus derrame graça, bastante sabedoria, não é? Se você estivesse fazendo comigo o treinamento aqui, você ouviria eu dizer que de Deus somos cooperadores, nós não damos nossas opiniões, né? Nós falamos do conselho de Deus e é isso que nós somos, tá bom? Que Deus abençoe, viu? Grandemente a vida de vocês todos aqui, farão parte das minhas orações. Eu não sei o nome, nem estou guardando as expressões de todo mundo, mas cada um de vocês aqui fará parte das minhas orações. Logo mais, quando eu terminar aqui, eu vou me debruçar perante o Senhor para orar por vocês, por cada um de vocês aqui na tela. Tá bom? Obrigada, viu, pastor? Deus abençoe. Eu gostaria de Excelente agradecer, aula, porque- excelente aula. Excelente aula. A gente começa ouvindo, né, com o intuito de aprender para aconselhar, e aí a gente vê que a gente aprende tanto, tanto, né? Eu que estou entrando aí nesse caminho de ser sogra agora, né? Que aprendizado, pastor. Entrei na aula para poder aprender e aconselhar, acabei recebendo aconselhamento do alto, viu? Deus abençoe a vida do senhor e continue te instrumentalizando aí para glória do nome dele. Sabe que a coisa mais difícil de ser avô é ver o filho fazer alguma coisa que você não faria. E Imagino. nessa hora, você tem que lembrar de tudo que ensinou. Então você diz, opa, deixa o meu filho por aí. Não é um caminho perigoso, é só diferente do que eu faria. Que Deus abençoe vocês, viu, ricamente. Pastor, reverendo Vumar, eu posso orar aqui pelo teu povo? Pode orar sim. Então, vamos orar aqui. Pai querido, nós somos tão gratos a Ti por termos a Tua palavra aberta, disponível a nós, para que ministremos a Tua palavra ao Teu povo, que nós queremos Te dar graças nessa noite, queremos Te exaltar, Te bendizer, porque, ó Deus, em nós não há competência, sabedoria, entendimento, discernimento, senão aquele que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos oferece através da Tua palavra. Muito obrigado por essas vidas, ó Deus, que estão do lado de lá da minha tela. Que a Tua boa mão esteja sobre eles. Que a Tua graça, ó Deus, os capacite. Amém. Que o Senhor os faça influenciadores de outros para que sejam tementes a Deus, amem o Senhor e amem o próximo. Amém. Que a Tua palavra seja manifesta e que a suficiência da Sua palavra seja crida, sustentada e manifesta e divulgada para que toda a igreja na qual eles estão participando sejam influenciados e afetados pelo testemunho de cada um deles. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pela iniciativa do reverendo Vumar. Muito obrigado por essa turma. Ó Deus, que o Senhor derrame do seu favor sobre cada um deles e lhes dê uma noite de paz, cheia de um descanso, ó Pai, amparado pelo teu Espírito, que o Senhor os faça descansar no Senhor. Amém. Nós te adoramos, louvamos, bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu consegui ampliar aqui a tela, aí se o pessoal puder abrir novamente a câmera aí, só para a gente tirar a última foto aqui, rapidinho, para registrar aqui a presença de vocês. Depois eu coloco no grupo lá de aconselhamento. Vamos lá? A palavra-chave aqui é assim, ó, dízimo. Mais uma aqui, pronto. Aí, Dízimo. Pastor Jairo, muito obrigado, querido. Deus abençoe, meu irmão. Deus Foi abençoe. uma bênção esse módulo. Agradeço também a todos que participaram. No próximo mês, nós teremos o 5º módulo, com a graça de Jesus. Pastor, que Deus o abençoe, juntamente com a sua família, seu ministério. Palestra abençoadora, edificou as nossas vidas. Em nome do Conselho, eu registro aqui a gratidão, mais uma vez, ao amado irmão. O prazer é meu, foi meu, grande prazer, grande alegria. Joia. Grande abraço, querido. Abraço, até mais. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Deus abençoe. Boa noite na paz de Cristo. Boa noite.